Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido e transbordante da glória de Deus. Uau! Hoje é o dia 8 de março. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Toda honra e toda glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Aleluia. Você que vai fazer o seminário hoje, se prepare. Tá extraordinário, amém? Extraordinário, extraordinário. Se prepare. E quando você for imprimir a apostila, se você puder imprimir a apostila, vou mandar lá pelas 8 horas para vocês, mais ou menos. Eu só preciso ler ela de novo e corrigir agora, fazer a última correção. Imprima ela, tá? Colorida, tem muita imagem linda, 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 muita imagem perfeita, muita. Uma imagem mais linda que a outra. Pensa num conteúdo, eu falo pra você, foi o meu melhor conteúdo, tá? E eu já vou avisar você que nós vamos ter que ter a 2, porque eu não consegui colocar todos os assuntos que eu queria nessa. Vai ter que ter Apocalipse 2. Mas aí eu só vou conseguir fazer, sei lá, abril, maio. Eu não consigo fazer agora, eu não tenho tempo, eu não tenho disponibilidade. Mas não, tinha assuntos que eu queria pôr, mas não teve como pôr. Porque se eu não der um segmento lógico pra vocês, pra chegar no... É que eu vou construindo camadas de conhecimento para mim conseguir te explicar certas coisas. Então, tem algumas coisas que eu preciso primeiro trazer desbravar com você, tá? Então, já aviso para você que provavelmente, se eu ver que vocês gostaram do que eu vou entregar hoje, nós vamos ter a número 2, com assuntos mais... um pouquinho mais polêmico, mas... porque eu preciso fazer eu preciso fazer uma construção de conhecimento, tá? Então não tem como. Apóstolo, é normal se sentir cansada? É normal, é muito normal, queridos. Ainda, por que é normal se sentir cansado depois do 24/7? Principalmente quem não tá acostumado no campo de batalha, né? Tá? Glória a Deus. Glória a Jesus. A Thaís falou, pode colocar tudo. Então, Thaís, é que assim... eu tentei trazer agora para vocês uma construção do que era quando não tinha nada. Então, o que eu tô tentando trazer nessa para vocês? Trazer para vocês uma cosmovisão e abrir a mente de vocês, tá? Então, nessa de hoje, eu tô trazendo para vocês o que aconteceu no intervalo da criação. Teve um intervalo, porque Deus faz tudo perfeito. Então, Deus criou os céus. Aí depois a terra estava um caos, estava sem forma e vazia. Então, houve um intervalo aí. Então, eu trago aí para você uma criação perfeita no início, as hipóteses que nós temos dentro desse intervalo, que é a queda de Lúcifer, talvez o juízo de Deus, tá? Talvez civilizações pré-adâmicas, pode ser. Então, nós vamos lidar com muita coisa que vai confrontar você hoje, certo? Aí depois eu venho construindo com você o quê? Deus estabelecendo Eva e Adão, aí ele vai fazer um novo reset lá no dilúvio, tá? Então eu venho trazendo, e aí eu trouxe para você a Bíblia e a ciência, porque a gente até pode falar assim, mas será que a ciência tá mentindo tanto assim pra gente? Mas não tem fósseis, tem artefatos arqueológicos, certo? Então, como que a nossa Bíblia está narrando uma história de 6.000 anos e a gente tem provas de que existe vida, existe civilizações de 10, 12 mil anos depois da última era do gelo. Então, é isso que eu vou debater com vocês bastante hoje, tá? Então, a mente de vocês vai explodir hoje. Aí depois eu venho trazendo para você o que Deus estava tentando fazer, né? O diabo sempre tentando se inserir ali, num descendente, né? Então a gente vê, né, por exemplo, na linhagem de Adão e Eva, né, em Caim, que matou Abel aí, e assim sucessivamente, né? Cã, dentro dos filhos de Noé,
né? Esaú, que vai dar ali os elamitas, que futuramente se tornam inimigos de Deus. Então, eu vim trazendo isso daí para a gente poder chegar no anticristo, para a gente poder chegar ali na questão das dores de parto, da grande tribulação, do anticristo e de tudo que tem acontecido. Então, assim, temas que eu vou conseguir abordar com vocês hoje, inversão magnética, as erupções solares. Se vir a faltar até uma catástrofe ou uma pandemia global, algo, o que você vai precisar de sobrevivência? Então, eu vou trazer essa aula, vou trazer o ponto de vista do arrebatamento pré, meso e pós-tribulacionista. Então, é muito conteúdo para hoje, certo? Mas tem outros assuntos que são um pouco mais complexos, né? Mas primeiro eu tenho que fazer uma construção, igual eu tô fazendo com vocês, tá? Então, para mim trazer certos assuntos, eu tenho que primeiro construir um raciocínio lógico, trazendo para vocês dados, da onde que eu tirei isso, construindo uma linha de entendimento, de raciocínio lógico, para vocês conseguirem poder entender aquilo que eu quero, né, explanar para você, para quando você chegar ali, você falar. Então, para você agora, quando eu chegar nas dores de parto, na grande tribulação, no anticristo, você vai falar, uau, eu tô por dentro, porque a gente acabou de terminar de ler todo o Apocalipse. Então, para você vai ser bem fácil essa parte. Mas se eu não trouxer para você coisas do início, como era no hebraico, hipoteticamente, porque, queridos, senão, tá? Então, assim, se preparem, abra sua mente para hoje, tá? Tem muito assunto, assim, que é um pouquinho, assim, tem coisinhas que são polêmicas, tá? Que eu vou trazer para você, a palavra no hebraico, tá? Então, se prepare, porque vai ser sobrenatural. Eu amo estudar essas coisas, certo? Mas eu queria, assim, poder entregar tudo pra vocês hoje, mas é igual, eu também não posso fugir, não posso pegar um tema, nada a ver. Então, e eu gosto de fazer assim, eu gosto de um tema linkar com o outro. É por causa disso, isso, entendeu? Então, vai ser tremendo, vai ser sobrenatural. Se prepare, tá? Porque essa aula vai trazer um despertar pra você tremendo, tá? Se vocês se comportarem, presta atenção. Se vocês se comportarem, eu vou abrir o grupo depois. Mas na primeira briga eu fecho o grupo. O grupo, a intenção do grupo continuar depois é vocês trocarem vídeos, trocarem informação, conversarem com respeito, tá bom? Por exemplo, a gente vai falar sobre sobrevivencialismo, tá? Por exemplo, para quanto tempo você tem que ter comida guardada, tá? Então eu vou trazer para você ali uma hipótese para 3 meses, tá? Porque vocês viram, faltou agora energia. Aonde faltou energia agora? Faltou energia na Argentina. Por que faltou energia na Argentina? Porque, meus queridos, nós estamos dentro de uma inversão magnética. Só que o governo e os cientistas não vão falar para nós o impacto no bruto para nós do que acontece. Mas eles já vêm avisando nós desde janeiro do ano passado que nós precisamos ter lanterna, entendeu? E o que é a inversão magnética? A inversão magnética mexe no campo eletromagnético da Terra, porque nós estamos no ciclo solar 25 e essas erupções podem afetar a nossa comunicação, tudo que exige energia. 4 horas sem energia não vai prejudicar você, mas 3 dias... Olha só, agora na Argentina, 500 mil pessoas ficaram sem energias. Os metrô parou, e gente com calor, e o trânsito todo parou, então vira um caos. Então, com mais de 7 dias, começa a ter roubo, começa a ter saqueamento de coisas. E é exatamente por isso que nós temos que ter um lugar seguro, tem que ter alguma provisão. Então, eu vou trazer hoje tudo isso para vocês, tá? Eu vou trazer hoje tudo isso para vocês. Então, são coisas, queridos, que nós estamos vendo. Teve no Chile, teve na Argentina, mas o governo não fala nada. Queridos, nós estamos, tá? Nós estamos numa inversão magnética. As catástrofes, o que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado, os terremotos, vulcão explodindo, e tudo isso é tudo, né? Aí a inversão magnética que está acontecendo. O que é a inversão magnética? Os polos estão trocando de posição, de tempo em tempo, de milhares e milhares de anos, acontece isso, e agora nós estamos nesse, tá? E o que acontece?
Infelizmente, o Brasil e a África tá debaixo da anomalia do Atlântico Sul, que é onde essa camada eletromagnética ela é mais fina, por causa do cinturão de Halley. Então, vou explicar hoje tudo isso para vocês, tá? Então, imagina que o nosso escudo da Terra, ele é mais fininho, justo sobre o Brasil. Então, tá? Os cientistas dizem que não sabe muito a fundo, mas é igual eu falo para você, existe um governo que não quer contar tudo para nós, que não vai nos alertar de tudo. Por que tem tanta gente, tanto empresário construindo bunker, tá? Por que tem tantos homens, tantas pessoas, tá? Então, assim, se preparem, tá? Eu vou abordar muita coisa com vocês hoje. E olha, você que é desesperadinho, eu só tenho hora para começar. Eu vou começar 14 horas. E eu quero entregar para você na excelência. Eu não quero passar correndo o conteúdo. São muitos módulos. Se eu não me engano, são quase 50 páginas de apostila, tá? Depois que eu fixei as imagens. A imagem tá grande, tá? Mas eu deixei bonito, grande. São quase 50 páginas, tá? Estava em 50, tá em 54, mas ainda eu vou fazer algumas correções, certo? Mas olha, se for terminar hoje meia-noite, aguenta, tá? Aguenta. Se não, deixa para assistir depois, vai ficar gravado para você na plataforma, tá? Eu prometi para você que não vai ser menos de 6 horas, tá? Eu falei para você, é de 6 a 8 horas, 6 a 7 horas, ok? Então, eu quero que você, tá? Só desfrute do processo, certo? Tá? E isso que eu não vou conseguir trazer tudo para você. Não vou conseguir trazer tudo, porque tem coisas, tá? Então, verdade, mas eu dou conta. Glória a Deus. Vamos orar para nós começarmos? Hoje é 1 Coríntios. Vocês lembram que a gente leu até Romanos, certo? A gente leu até Romanos. Eu falei assim, gente, vamos agora para Apocalipse, pegar o gancho, aproveitar. E agora nós vamos ler 1 Coríntios, certo? Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós te glorificamos, Pai, por essa manhã. Abençoe, Pai, cada um dos teus filhos, Pai, que está aqui hoje, Pai, que esteve na oração da madrugada. Pai, cada um dos meus alunos que vai fazer hoje o seminário, Pai, que seja um dia glorioso, Pai. Que Deus venha expandir a mentalidade deles, Pai, que eles possam, Senhor Deus, ter uma ruptura sobrenatural e exagerada, Senhor Deus. Na aula de hoje, Pai, que o Senhor possa falar conosco, Pai, de forma avassaladora. Pai, fala conosco nessa live, Senhor Deus. Nós consagramos esse tempo a Ti, Pai. E eu quero declarar, Pai, que toda honra, toda glória, todo mérito, Pai, nós entregamos a Ti, Pai. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome de Jesus. Obrigada, amigo Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Amém? Bendito é o nome do Senhor, tá? Então, queridos, prepara o seu coração. Abra comigo em 1 Coríntios, amém? E eu quero trazer uma palavra para você hoje aqui, tá? Dentro de 1 Coríntios, certo? Glória a Jesus. Vamos lá. Glória a Jesus. 1 Coríntios, tá? Paulo que escreve, tá? O livro de 1 Coríntios, tá? Do que se trata o 1 Coríntios? Eu sempre estou trazendo para vocês, né? Paulo aqui vai exortar sobre a unidade da igreja, combate às divisões, santidade e moralidade cristã, questões sobre liberdade cristã e idolatria, ordem no culto e nos dons espirituais, tá? Ressurreição dos mortos, ele vai falar aqui também. Ah, não, perdão, gente, eu passei aqui, peraí. Não, aqui no verso 1, aqui, perdão, eu peguei outro resumo aqui. No verso 1 ele vai falar da unidade na igreja e o combate às divisões. É isso aqui, tá? Isso que ele vai falar no verso 1, tá? Então vamos lá. Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta para o nosso irmão Sóstenes, a igreja de Deus em Corinto. Aqueles que se santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, com todos que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes dê a graça e a paz.
Paulo agradece a Deus. Sempre agradeço ao meu Deus por vocês e pela graça que lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus os enriquece em toda capacidade de expressão e em todo entendimento. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom lhes falta enquanto esperam ansiosamente pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, eles estavam aqui há 2000 anos atrás, praticamente, esperando a volta do Messias. E olha o que Paulo vai falar: nenhum dom falta a vocês. Eles os mantêm firmes até o fim, para que estejam livres de toda culpa no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e ele os convidou a ter comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Divisões na igreja. Pega aqui, tá esse texto. Irmãos, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim às divisões entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito, pois alguns membros da família de Chloe me informaram dos desentendimentos entre vocês, meus irmãos. Refiro-me ao fato de alguns dizeres: eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam: eu sigo Apolo, ou eu sigo Pedro, ou ainda eu sigo Cristo. Será que isso é familiar para você? Será que isso é familiar para... eu gosto do fulano. Eu não gosto do ciclano. Eu gosto quando o fulano prega. Eu gosto quando o fulano louva. A pregação do fulano que me edifica. Isso é familiar para você? Será que isso acontece por aí também? Acaso Cristo foi dividido? Será que eu, Paulo, fui crucificado em favor de vocês? Alguém foi batizado em nome de Paulo? Graças a Deus não batizei nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Sim, também batizei a família de Estéfanas. Mas não me lembro de ter batizado mais ninguém, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar as boas novas, e não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não perca o seu poder. Então Paulo aqui, querido, está indignado, está falando: olha, ainda bem que eu não batizei vocês. Vocês já estão fazendo essa divisão, essas picuinhas. Porque eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Paulo está falando assim: graças a Deus que eu não batizei essa raça de víbora. Ele não falou assim não, mas Paulo era colérico. Amém? A sabedoria de Deus. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é poder de Deus. Como dizem as Escrituras: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos, os argumentadores dessa era? Deus fez a sabedoria deste mundo parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio da sabedoria humana. Usou a loucura da nossa pregação para salvar os que creem, pois os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria. Olha o que Paulo tá fazendo. Deus deu um mecanismo para que a humanidade pudesse conhecer Ele não pela sabedoria humana, mas através da pregação. Amém? Assim, quando pregamos que Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois se a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana, lembre-se, irmãos,
de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos. Quando foram chamados, pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Deus está falando de você. Jesus está falando de você. Portanto, ninguém mais se orgulhe na presença de Deus. Olha o que Paulo está falando aqui. A metodologia de Deus escolher alguém é sempre pegando o rejeitado, o mais fraco, o que não é, o que para a sociedade não tem jeito. É esse que Deus quer capacitar. É esse que Deus quer prover de conhecimento do céu. É esse que Deus quer colocar a inteligência dele. Para que ninguém se vanglorie falando, isso aqui é meu, eu sou assim. Porque, queridos, olha só, vamos ler de novo, tá? A partir do verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar as poderosas. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada o que o mundo considera importante. Portanto, jamais se orgulhe na presença de Deus. Uau! Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus e em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus e nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Se você quiser se orgulhar, orgulhe somente no Senhor. Amém? Glória a Jesus. Então aqui, tá? A primeira parte eu queria trazer aqui com vocês. Paulo está trazendo exortação para a igreja. Olha só, 1 Coríntios, verso 12. Refiro-me ao fato de alguns de vocês, eu sigo Paulo, alguns. Eu sigo Apolo, eu sigo Pedro, eu sigo Cristo. Queridos, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque muitas pessoas, e eu falo são pessoas neófitas, para mim não tem maturidade espiritual. Quando estão inseridas num corpo, às vezes começam a morder a isca de divisão e por ter uma alma doente, uma alma que precisa ser tratada, acaba entrando nisso daqui. Eu gosto do fulano. Eu não gosto do cicrano. E às vezes começa a ser usado pelo espírito de Jezebel ou de Absalão, tá? Para se opor à liderança, para se opor àquele local, para trazer divisão. Faz crítica com formato, é porque eu tô preocupado. Então, eu vou trazer aqui um estudo para vocês, aqui uns dias, das potestades, dos principados, das hostes malignas, dos tronos da maldade, como que isso acontece. Então, nós precisamos, queridos, tomar muito cuidado, porque tem muito cristão fazendo papel de demônio dentro da igreja. Tem muito cristão sendo uma ferramenta de Satanás dentro da igreja. E eu ontem confrontei vocês dizendo para vocês o seguinte: a igreja não é clube. A igreja não é um lugar para você achar o seu melhor amigo. A igreja é um lugar que você vai ter comunhão com Deus, sim. Mas o seu foco não tem que ser esse primeiro de você ter ou seja, grupinho. Não, querido, não é isso, tá? Se você for para a igreja com intenção de ir lá, fazer amizade, ter um vínculo, queridos, você precisa entender. A igreja é o lugar de comunhão. Excesso de comunhão dá ruim. Escuta o que eu estou falando para você. Excesso de comunhão dá ruim. Tem que tomar muito cuidado com excesso de comunhão. Tem que tomar muito cuidado. Excesso de comunhão dá ruim. Principalmente entre os irmãos da igreja.
Então tem que ter limite, tá? E outra, tem pessoas que acabam se tornando isso aqui que Paulo falou. Ah, porque eu gosto do fulano. Ah, eu não gosto da pregação do cicrano. Tá? E queridos, eu que sou líder de ministério há muito tempo, né? Eu falo muito tempo, já tem tempo, tá? Eu vejo líder contra líder. Enquanto, olha, quando eu vejo alguém falando mal de alguém, eu falo, perdeu a visão. E mordeu a isca de Satanás. Mas na lata, gente, queridos, perdeu a visão, mordeu a isca de Satanás, é óbvio. Por que perdeu a visão? Porque a visão não é você apontar e condenar, é você botar a mão no arado e fazer. E aí o que acontece? E sempre, querido, é assim. Eu tô desde faz tempo que eu tô. O levante é sempre na vida de quem tá fazendo, na vida de quem tá pregando, tá? O levante sempre vem de quem não tá fazendo, escuta o que eu tô falando pra vocês, contra a vida de quem tá. Então, assim, é irmão contra irmão. E eu falo, olha, eu falo algo aqui pra vocês. Isso é muito triste, tá? Isso é muito triste. E isso vai deixando o líder, o pastor, o apóstolo, tá? Vai deixando ele doente, porque ele vai ficando nervoso com aquilo. No final do ano passado eu estava tendo muito problema entre a minha liderança, meu ministério, tá? E assim, um com discernimento torto do outro, certo? A partir do final do ano passado eu falei assim, apóstolo, quem chegar falando que o outro tá encapetado, pode fazer uma mesa redonda, esse que viu o capeta no outro, ele vai ter que tirar. E tudo vai ter que ser às claras, não tem, você tá entendendo? Então assim, tem muito discernimento errado, muita coisa errada. E aí, mas isso é manobra de Satanás, gente, e a gente tem que despertar. Você não tá lá na igreja porque o pessoal louva bem. Você não tá lá na igreja, querido, porque aquele pastor prega bem, tá? Você presta atenção aqui. Você tá na igreja para buscar Jesus. E se você, a não ser, lógico, eu entendo que tem, lógico, nós temos líderes corruptos que abusam e que a gente tem também. E eu entendo quando o motivo, tá? Eu entendo quando o motivo é esse. Mas eu quero que você entenda. A igreja é um hospital, tá? A visão tem que ser de reino. A visão tem que ser de multiplicação. E deixa eu falar uma coisa pra você. A pessoa que vive comentando as coisas lá da igreja, ela tá trazendo divisão ou multiplicação no reino, no seu coração? Porque se ela tem contaminado seu coração, envenenado seu coração contra outras pessoas, ou te afastado de pessoas, ou trago envenenamento, ela tá sendo uma manobra de Satanás. Isso é claro, queridos. Tá? Então, você tem que fazer esse peso, tá? Você tem que fazer esse peso, essa balança. Então, toma muito cuidado, querido, com as divisões, com as facções, com os diz que me diz que. Tem que tomar muito cuidado. É o espírito de Absalão. O que é o espírito de Absalão? Absalão, filho de Davi, queria tomar o trono do pai. E tem muitos que se levantam contra o líder. O quê? Para trazer divisão. Olha, esse líder aí não é bom o suficiente. Eu acho que ele podia ser melhor. E aí são pessoas, queridos, isso sempre vem de pessoas que não têm capacidade de começar um ministério. E dá vontade de falar assim, vai começar seu ministério, criatura. Vai abrir sua célula, sua igreja, sei lá. Então sempre vem de pessoas que são usadas por Satanás porque tem ferida na alma, porque ainda não estão libertas, não estão curadas. Então tem que tomar muito cuidado. Então, queridos, isso é muito triste. Isso tem em toda a igreja e vai continuar tendo. Tem no meu ministério, tá? Tem no meu ministério. Líder que se levanta contra o outro, que fala que o outro tá endiabado, tá? Então, tem sim. Então, tem divisão em tudo que é lugar. Mas o povo tem que ser maduro, tem que entender que é uma manobra de Satanás, é uma isca de Satanás. O objetivo, querido, não é apontar o outro, não é condenar o outro. O objetivo é focar, vai fazer algo, vai fazer a diferença.
tá? Então, isso vai ter em todo lugar. E se você sair da igreja por causa disso, você vai sair de todos os ministérios. Todos. É que existe a diferença. Às vezes você é só membro. Mas a partir do momento, tá, que você está dentro de uma liderança, tá assim. Todo lugar tem isso, tá? Agora, eu vou dar uma dica pra você, certo? Você precisa cortar o mal pela raiz, certo? Então, se alguém vem trazer fofoca, irmão, vou chamar agora aqui irmã, e você vai falar na cara dela. E aí, começa a ter essas reações. Ó, já que você tá tendo esse discernimento aqui, então nós vamos fazer aqui um alinhamento. Você vai falar pra essa pessoa que você tá vendo o cão no couro dela. E aí, se tiver medo, você já tira. Então, nós precisamos tomar esse tipo de atitude, porque senão fica uma facção, fica uma divisão. E os próprios irmãos em Cristo estão fazendo um papel de demônio dentro da igreja. Existe um espírito de facção nos últimos dias, muito grande dentro da igreja. Muito grande dentro da igreja. Queridos, igreja não é clube. Ai, que o irmão não... Queridos, igreja não é clube. Nós precisamos de verdade ter um senso de maturidade, de entender que você está indo lá para adorar o Senhor. Você pode oferecer algum serviço, você pode se doar àquele ministério, se doa sem querer aplauso, sem querer reconhecimento. Não, ultimamente eu vou ter que trazer uma live de confronto. É um tal de honra, honra, honra. É os filhos querendo honra dos pais, mas que tipo de honra? Ah, porque ninguém me honra. Querido, deixa eu falar uma coisa pra você. O centro é Jesus. O centro é Jesus. Tem gente que tá aí com a teologia da honra, 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 honra. Queridos, o centro é Jesus. O mais importante dentro de uma igreja, deixa eu falar pra você uma coisa aqui. O mais importante dentro de uma igreja é você ter alimento espiritual e ter confronto para mudar de vida. Eu preciso dizer aqui algo para você. A sua pastora não é sua mãe física. O seu pastor não é o seu pai físico. Ela é um sacerdote, uma sacerdotisa que vai trazer alimento espiritual, vai te ajudar, te exortando para você mudar de vida no âmbito espiritual para ter resultado nas outras áreas. E tem gente que tá confundindo tudo isso aí. Tem gente que tá, sabe? Eu tô no seu ministério, mas você vai poder ter um tempo de gabinete. Não, queridos, eu sou um apóstolo, eu tenho milhares de pessoas. Mas eu tenho pastores hoje na minha equipe e tem gente que não entende. Eu tenho uma vida corrida, eu prego todo dia, eu faço as minhas coisas. Então, Deus me trouxe ao macro, mas eu já fui do micro com pastora, tete a tete, ali de estar todo dia. Hoje eu tenho uma equipe de pastores. Então, tem pessoas que não entendem isso, tá? Tem pessoas que eles não estão ali por Deus, eles estão ali para ter atenção humana, tá? Tem gente que tá querendo exatamente igual a Ana falou, tratamento VIP, tapete vermelho, ok? E eu vou dizer algo pra você, eu entendo assim Paulo, tá? E muita gente não me suporta porque eu sou autêntica e ninguém me compra com presente, com oferta. Não pensa você que você vai dar uma oferta pra mim, eu vou virar sua best, de jeito nenhum. Não pense você que se você trouxer um presente pra mim, eu vou ficar de amores com você no WhatsApp. Aí você deu uma oferta para me abençoar. E tem gente que quer comprar sua atenção, quer comprar. É verdade, eu tô falando rasgado aqui. Eu tô falando rasgado aqui. Tem gente, e isso irrita muitas pessoas. Porque eu faço o que eu quero, eu uso o que eu quero, eu falo o que eu bem quero, tá? Então, deixa eu falar algo para você. Tem pessoas que querem exclusividade, queridos. Isso aí, queridos, é só com Jesus, tá? Então, deixa eu falar algo pra você. Existe muita facção, muita divisão, muita panelinha, muito diz que me diz que. E eu vou falar pra você o que chama a atenção de um pastor, de um apóstolo, de um líder, né? Dos seus membros, dos seus líderes. É você tá fazendo, é você tá crescendo espiritualmente, é você tá pregando, é você tá indo. E isso chama a atenção. Agora, quando um vem falar mal do outro, vocês caem demais. Porque, queridos, quando isso acontece, eu falo, meu Deus, quanta imaturidade, será que a pessoa não vê que
que tá faltando discernimento espiritual? Será que não vê? Meu Deus, jejua tanto, ora tanto, mas cadê? Amém? Então, queridos, por que eu tô dizendo isso para você? Porque eu entendo aqui o que Paulo tá dizendo, tá? Eu entendo aqui o que Paulo tá falando. Eu abomino fofoca, eu abomino facção, eu tenho nojo. E se você vier trazer fofoca pra mim, querido, você vai levar uma chinelada em forma de palavras. Mas você vai ser exortado. Eu vou falar assim, você tá sendo um cavalo de Satanás. O que isso acrescenta na minha vida? O que isso acrescenta na sua vida? O que isso acrescenta na vida do seu irmão? Na verdade, querido, as pessoas têm que cuidar da sua vida, focar. Então, agora eu entendo que também existe muita frustração de não conseguir estar vivendo o que espera e aí apontar para quem está vivendo e está fazendo. Existe também muito isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus está fazendo na vida da Maria, do José, do Pedro, Ele vai fazer na sua também. Mas você tem que focar na sua vida. Você tem que focar nas suas coisas. Tá? E outra coisa, queridos, é o que eu tenho que trazer para vocês. No ministério ou em qualquer lugar de um trabalho, vai ter gente que você gosta de conversar, gente que é difícil de lidar. Tem gente que é intragável, mas você tem que entender que é o jeito. Queridos, eu não posso tentar moldar todo mundo conforme a minha expectativa. Eu preciso aprender a respeitar as pessoas como elas são, o jeito delas falarem, o jeito delas se posicionarem, tá? Porque Deus escolheu uma variedade de pessoas, de tipo, de gente, mas tem gente que não aceita. Deixa eu falar algo aqui pra você. Tem aquele que fala mais colérico, aquele que fala mais tranquilo. E nós precisamos entender tudo e todos. Agora, dentro da casa do Senhor, o objetivo é adorar Ele. O objetivo é você crescer espiritualmente. Aí vocês mordem a isca de Satanás. Aí fica com aquela divisão, aquela contenda. Aí você sai do foco, quer buscar, é adorar, é crescer, é Deus te transformar. Aí você já entra ali querendo atenção. Ai, porque aqui ninguém me olha. Ai, porque aqui eu não tenho oportunidade. Querido, começa a fazer as coisas, começa a orar, começa a jejuar se o pastor não vai te ver, se o pastor não vai te chamar. Começa a se oferecer ali se você não vai ter destaque ali. Agora, se você só fica em roda de fofoca, o pastor não vai querer botar você mesmo não, porque você é problema. Você é problema. Se tem uma coisa que eu tenho raiva é receber gente fofoqueira dentro da minha casa. Porque eu sei que eu vou vai ser estremecido. Eu vou ter que exortar. Um dia eu disse para uma amiga, falei, olha, se você continuar vindo na minha casa e trazendo essa fofoca, você fala de gente que eu conheço, de gente que eu não conheço, eu não quero saber da vida dessas pessoas. Tudo que eu faço aqui eu te edifico, eu conto o que Deus está fazendo, você não me edifica em nada. Minha querida, se o nosso relacionamento não houver troca boa, por que você vai continuar vindo aqui na minha casa? Você tem que arrancar esse espírito de fofoca seu. Falei desse jeito, querido, o Júnior quase caiu para trás. Falei, não, eu tô cansada. Você vem aqui falando mal dos outros, falando da vida que o fulano, que o cicrano. Eu não quero saber da vida desse povo, não. Eu quero cuidar da minha. Quero saber da sua, do que Deus está fazendo na sua vida. Aqui na minha casa vai ser ou sobre você, ou sobre meu esposo, ou sobre mim. Então, queridos, nós precisamos cortar na raiz. Só que talvez você está nesse meio porque você está dando corda para Satanás. Você está alimentando Satanás. Você está gostando de escutar alguém falar mal do seu líder. Você está gostando de escutar alguém apontar para alguém lá na igreja que está fazendo as coisas. Porque talvez o seu ego está sendo massageado. Porque talvez você também queria estar fazendo igual ele, você sente uma certa inveja, e quando o irmão vem falar lá daquele fulaninho que está à frente, que está pregando, que está crescendo, você pode até não falar, mas dentro de você, sua alma gosta, porque era você que queria estar fazendo. E a nossa alma, ela tem esse problema quando ela não está convertida completamente. Amém? Então nós precisamos parar de compactuar, queridos, com o espírito de Absalão dentro da igreja. Espírito que se levanta contra quem está fazendo, contra líderes, amém? E quando você não estiver satisfeito com o líder, pica, vai embora. Fala coisa que não mesmo, pica a mula,
Vai. Pega suas trouxas, faz o desligamento e vai para outro ministério. É simples assim, querido. É simples assim. Não fica reclamando. Agora, se tem algo que pode ser melhorado, conversa. Conversa. Amém? E você precisa entender que cada líder, cada ministério tem a sua metodologia, tem a sua identidade. E nenhum, tá? E nenhum vai te satisfazer 100%. Eu estou falando a verdade para você. Nenhum ministério vai te satisfazer. Você sabe por quê? Porque não é o ministério que supre você. É Jesus. E se você estiver buscando isso, você está com o foco errado. Se você estiver buscando ser suprido, aqui é maravilhoso. Não, queridos, é Jesus que é maravilhoso. É o Espírito Santo que nos enche. É Jesus que nos cura. É Deus que nos liberta. Não é essa denominação, não é esse. Não, queridos, é Jesus. A igreja é pra gente doente. É pra gente que tá ali na masturbação, no vício. É pra gente que vem doente, mas com o passar do tempo vai sendo curado e restaurado. E é esses que vão estar fazendo a obra. Se não estão fazendo, um dia vão estar fazendo. Por isso que Deus escolhe quem não é. Deus chama os fracos para envergonhar quem acha. E esse povo, às vezes, que fica falando mal, se acha bom demais. Se acha suficiente demais. Aí fica irritado quando Deus pega o Zé Ninguém, o Zé Farofa, que acabou de sair lá do vício, da masturbação, da feitiçaria. Em 3 meses o cara tá pregando, tá batizado com o Espírito Santo. Deus tá revelando oculto, profundo, escondido. Aí essa pessoa, que às vezes se acha na perfeição, é o comentarista, né, de Satanás dentro da igreja, ou dentro do ministério, se irrita, como que fulano tá falando? Como que é essa pessoa? Então, queridos, permita Jesus te curar. Não seja pedra de tropeço. Não seja nenhuma pedra de tropeço. Não seja, queridos, uma pedra de divisão dentro de uma igreja. Porque você está fazendo o papel de demônios. Você não consegue ver que, queridos, eu sempre quando eu vou exortar meus filhos espirituais, meus filhos, meus discípulos, eu falo, isso aí traz multiplicação no reino ou divide ele? Isso aí acrescenta? Isso aí te edifica? Ou isso aí resta? Ou isso aí envenena? Ou isso aí é negativo? Se for negativo, Satanás está atrás disso. Mas se essa comunhão, esse relacionamento, ele traz crescimento e intimidade, ele é de Deus. Então, queridos, eu já fui uma pessoa assim. Eu não gosto desse. Eu não gostei do posicionamento da pastora. E hoje eu entendo tudo isso porque nós vamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Não vou agradar a todo mundo, tá? Mas eu vou fazer aquilo conforme o Espírito Santo. Então, se você é insatisfeito com lugares, com pessoas, começa o seu ministério. Vai para a posição de líder. Se você é insatisfeito com tudo, não se agrada de estar em nenhum lugar, é só começar o seu ministério, que aí ele vai ser do seu jeito, aí você vai lidar com as pessoas. E eu tive que ver na pele, queridos, isso. Então, por que eu estou trazendo isso para você? Porque aqui em 1 Coríntios, Paulo está irritado. Porque uns, que eu gosto do fulano, que eu não gosto disso, que eu não gostei desse louvor, o louvor não é para você, é para Jesus. Que eu não gostei o jeito que o pastor pregou. A pregação foi para Cristo e foi para quem precisava escutar naquele dia. Nem toda pregação é para você, queridos. E nós precisamos entender que as coisas não giram no nosso entorno. Tá? É gente achando que é mais ungido que o outro. É gente achando que é mais especial em Deus que o outro. Isso é o espírito de Lúcifer. Isso é o espírito, queridos, de Satanás na sua vida. Não, porque eu tenho uma unção especial. Não, porque eu sou mais ungido. Eu conheço alguém que pensava assim. E ele foi lançado na terra. Eu vejo muito, querido, nos dias atuais,
Irmão derrubando irmão. E de verdade, o reino de Deus é sobre ganhar almas, é sobre pregar, é sobre adorar, é sobre fazer, tá? O reino de Deus é sobre isso. Então, o reino de Deus, o que é o reino de Deus? Apóstolo, então, o que eu devo esperar dentro do ministério? O seu crescimento, você está crescendo? Se você cresceu nesse ministério, Deus está ali. E é isso que importa. Esse ministério te destravou, é isso que importa. Porque, queridos, o papel de um ministério é ser alguém que comunica uma verdade que transforma a sua vida. Isso é o nosso objetivo como ministério. Trazer a verdade, trazer a vida que é Jesus e prover transformação através da palavra. Agora, tem ministérios que você não cresce, que você não tem alimento. Então, o que você tem que buscar no ministério? Esse ministério me confronta? Eu sou confrontada a orar, a jejuar, a buscar Deus, a me tornar uma pessoa melhor? Agora, tem pessoas que estão focando nisso aqui. Eu sigo Paulo, eu sigo Apolo. Ai, que eu sou do irmão fulano. Ai, que eu não gosto do irmão ciclano. Ai, que eu não suporto essa pessoa pregando. E aí, geralmente, quem fala isso não prega. Ai, que eu não gosto do louvor, não canta. Ai, porque eu não... Ai, olha, o fulano, eu acho que... olha, tá se achando agora porque tá fazendo live. Nunca fez uma live. E eu só vejo esses comentários sair de quem não faz nada. É verdade, queridos. E nós precisamos ser confrontados. Peraí, você tá aí de comentarista, de juiz, mas e você? O que você entrega nesse ministério? Quem você é nesse ministério? Você faz tanta crítica, mas qual que é o seu diferencial? Se você sair desse ministério, ele perde o quê com isso? Nada? Nada, porque você não fazia nada. Às vezes nem contribuinte você era. E aí? Que às vezes nem dizimista você era. Perdeu nada. Ganhou, porque você fazia divisão e facção. Você era difícil demais de lidar. Agora, se você faz a diferença, se você é alguém... Queridos, eu tenho líderes que fazem toda a diferença no meu ministério. Pessoas assim que trabalham, sabe? Eu tenho meus líderes assim que estão mais à frente. E se Deus tirar eles, eu vou sentir muito. Tem a pastora Ellen, a pastora Elisângela, tem o pastor Felipe, pastora Nani, Fred. Todos, a maioria deles, estão muito presentes comigo. Ajudam demais. Um outro, às vezes, não pode entregar tanto. Mas tem uns que faz tanto, que, né? Pastora Maria Leite. Então, tem uns que se sair eu vou sentir demais. Porque eles faziam a diferença. Porque eles faziam a diferença. E fazem a diferença. E você? Você faz a diferença? Você faz a diferença? Ou se você sair, ninguém vai sentir. Então, muito cuidado, porque às vezes você está possuído pelo espírito de Absalão. Vou achar aqui para você. Eu vou fazer esse estudo com você, mas eu quero achar aqui para você sobre o espírito de Absalão. E eu quero que você entenda que essa palavra ela é necessária nos dias atuais, porque tem pessoas que estão tão cegas pelo seu ego, pelas suas feridas, pelas suas mazelas, pelas suas coisinhas, pelas suas picuinhas. Então nós precisamos tomar nós precisamos tomar muito cuidado. Agora eu não vou achar onde eu guardei. Nós precisamos tomar muito cuidado. Amém? Tomar muito cuidado. E, queridos, se alguém vir querendo minar, querendo te contaminar, fala, irmão, isso aí não é de Deus. Irmão, a fofoca não é de Deus. Irmão, a facção não é de Deus. Irmão, quem sou eu para julgar o fulano? Ele tá fazendo, eu não tô fazendo nada. Dá essa resposta. Amém? Tem muita gente perdendo o foco, querido, do reino. Tem muita gente perdendo o foco do que é verdadeiro, do que é genuíno. E isso tem me irritado muito. Eu confesso para você, o final do ano passado,
eu falei, apóstolo, vai cuidar das picuinhas, porque se eu cuidar, eu vou mandar esse povo tudo embora. Eu que vou desligar todo mundo. Então, queridos, eu sou muito brava, eu sou muito colérica. Então eu passei pro apóstolo porque não suportava mais. E é uma facção, é uma divisão. Queridos, vocês têm que chamar a atenção de Jesus e não a minha atenção. Porque tem gente que quer chamar a atenção do líder, quer chamar a atenção do apóstolo, entendeu? Querido, você tem que chamar a atenção de Cristo. E como que você chama? É no seu secreto, é buscando, é adorando, é sendo diferente, é tendo um coração segundo o coração de Deus. É assim, queridos, que você tem que chamar a atenção de Jesus. Amém? Então sai desse senso de comunhão, de beste. Querido, beste é seu Jesus. Beste é o Espírito Santo. Seu melhor amigo é seu esposo, é a sua esposa. É um povo tão almático, é um povo tão carente. Gente, vai suprir essa carência em Cristo. Porque senão o diabo sempre vai ficar te jogando isca, te decepcionando. Ai, que o fulano me decepcionou. Ninguém me decepciona não, queridos, porque o meu foco está em Cristo. E se alguém não quiser mais fazer parte da minha vida, que Deus te abençoe. Tem um monte de gente querendo fazer parte. Eu preciso continuar a minha trajetória, que é elevar o evangelho. E eu vou permanecer aonde Deus me constituiu. Queira o inferno ou não. Então a sua mente tem que estar focada no alvo. E quem vir para te atrapalhar, você fala, fulano, olha, já não está dando mais, né? Então, segue seu rumo, vou seguir o meu, porque o foco é Cristo. E tem gente saindo da igreja porque o pastor me feriu. Ai, porque o pastor me exortou. Ai, porque o pastor me confrontou. Agradeça a Deus quando alguém te confrontar, quando alguém te exortar. Agradeça a Deus quando tiver alguém que fala a verdade na tua cara e fala, olha, você precisa de mudar, você precisa de mudança. Agradeça. Paulo aqui está exortando, queridos. Está exortando porque está tendo espírito de divisão, de facção. E hoje, queridos, o diabo vai entrar com tudo, o anticristo vai entrar com tudo. Os demônios vão entrar com tudo, fazendo isso porque as pessoas, elas não entenderam que o alvo é Cristo. Não, o alvo delas tem sido agradar o ego, agradar a minha vontade, aqui é um lugar bom. Queridos, eu vou falar uma coisa pra você. A igreja boa é aquela que te confronta a ser transformado, te confronta a orar, te confronta a jejuar, te confronta a buscar Jesus, te confronta a viver o avivamento. Amém? Então, nós precisamos... Agora, lógico, a gente tem exceções. Não deu mais para caminhar junto? Amém, mas não é por isso que você vai largar da presença de Jesus. Se não deu certo ali, por N, por B, e realmente foi o motivo, continua buscando Cristo na sua casa até que Deus mostre um lugar para você congregar. Agora, nós precisamos, queridos, ter maturidade espiritual, porque senão vocês não vão parar em lugar nenhum. Nenhum lugar, queridos, é perfeito, tá? Eu não sou perfeita, eu sou uma líder, eu sou, né, Deus me constituiu pastora, apóstola. Eu não sou perfeita, tá? O apóstolo Júnior que tá aí, ele não é perfeito. Não existe nenhum líder perfeito. Mas o que eu espero de um líder, o meu apóstolo não é perfeito. Mas você sabe o que eu espero de um líder? Confronto. O estilo de vida dele me incomoda para mim melhorar, para mim buscar mais Jesus? Me confronta? O estilo de vida do meu líder, ele me confronta a buscar Jesus? O estilo de vida do meu líder me confronta a entrar mais na presença de Deus? É essa pergunta, querido, que você tem que fazer. Tá? Então a gente precisa, tá? A gente precisa, tá? A gente precisa focar em Cristo. Focar no alvo. E uma vez que Deus te transforma, Deus te transformou, você foi alcançado. Agora, qual que é a missão? É você ser um agente transformador de almas através da palavra de Cristo. Amém? Então, nós precisamos nos posicionar dessa forma. A igreja está tendo muita divisão, muita facção. E outra, deixa eu falar algo para você. O que eu vejo mais nos últimos dias é pessoas querendo status, querendo um lugar de honra, querendo um lugar de destaque. Deixa eu te falar. Esse lugar é só Jesus que pode te dar.
Eu estou hoje no lugar que Jesus me colocou, mas no meu primeiro vacilo ele me tira e eu não sou insubstituível. E você também não é insubstituível. Não pense você que você é insubstituível. Jesus pega o Zezinho lá, que não é nada, e põe no seu lugar, capacita o Zezinho, violentamente, 1000 vezes mais que você, só porque você achou que era alguma coisa. Eu tenho convicção disso, queridos. Eu tenho meu pé bem no chão quanto a isso. E eu sei quem eu era e aonde Deus me instituiu. Eu sei de onde eu vim, o que eu carregava. Não carregava nada. E eu sei o que Deus colocou sobre mim. Então, eu vi dentro dessa minha trajetória, Deus pegando quem não é para ser. E Deus humilhando quem achava que era. Então, eu vou falar algo para você. Foca em Jesus. Sai dessas mazelas, sai dessas picuinhas, sai dessas facções, sai dessas divisão. E outra coisa, para de ficar buscando conteúdo que tá falando mal de pastor. Cuida da sua vida. Isso também é espírito de fofoca. Isso é a sua alma regozijando ver a notícia ruim do pastor fulano do cicrano. Quando você faz isso, você não tá ganhando nada. Por que você gosta tanto de ver esses conteúdos? Ai, que você viu que o pastor cicrano caiu. Queridos, em todo meio existe corrupção, em todo meio. Vai cuidar da sua vida, vai orar mais, vai jejuar mais. Eu vejo, muitas pessoas aí usando conteúdo para falar mal de outros, mas sempre tá falando mal de quem tá fazendo. E esse povo que tá sendo usado para crescer, tá crescendo debaixo de maledicência, debaixo de fofoca, e Deus vai cobrar. Então, usa o que tem na tua mão para ganhar alma, para ganhar pessoas, para anunciar o reino de Deus. Amém? Usa, queridos, o evangelho de Cristo para alcançar. Não seja um agente de Satanás na terra, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ah, apóstola, mas é muito difícil porque toda amizade traz fofoca, todo meio. Então fica sozinho, vai para sua tenda, ora. Não recebe na sua casa gente fofoqueira. Se isola um pouco. Fala, eu tô num tempo aqui de solitude, eu e Jesus. Falei pra vocês, esse ano eu tô fazendo um jejum de WhatsApp. Pra evitar escutar coisas que me irritam. Eu deixei tudo pro apóstolo. Então, tudo passa por um filtro antes de chegar em mim. E isso tem trago paz, isso melhorou, esse meu jeito assim colérico, às vezes eu vim aqui, mas às vezes eu estava um pouco brava, por quê? Então, isso é necessário, isso trouxe mais intimidade, isso trouxe mais crescimento, então a gente precisa começar a falar, peraí, vamos tirar, coitado, agora é o apóstolo, mas o apóstolo ele é mais tranquilo, é mais fleumático, amém? Glória a Jesus. Então, queridos, a mensagem de hoje é essa, tá? Se preparem para o nosso seminário hoje, às 14 horas. Dá tempo ainda, Nani, de fazer acho que dá tempo ainda de você fazer sua inscrição, tá? Eu espero vocês às 14 horas, horário de Brasília. Já prepara um cafezinho, bem, tá? Cafezinho manto, tá bom? Amo vocês. Um dia poderoso, um dia sobrenatural, um dia avassalador na presença do Senhor Jesus. Eu vou deixar essa live salva, compartilha com alguém que precisa. Compartilha com aquele que tá fofocando, tá maldizente, tá trazendo divisão e facção. Compartilha, fala assim, compartilha com 3 pessoas. Amém? Eu amo você. Beijo, beijo, beijo. Um dia extraordinário para cada um de vocês. Amém? Às 14 horas é o nosso seminário do Apocalipse. Se prepara.